E aí galera, tudo bem? Bom, hoje em Eletrônica Aplicada o tema é sobre potenciômetro analógico, né? Vamos fazer uma introdução a esses elementos, conhecer os seus tipos, modelos, né, suas características, né, para que possamos utilizá-los, né, com microcontroladores, né, com Arduino, com plataformas de programação, ok? Bom, o que é um potenciômetro analógico? Né? Bom, o potenciômetro ele pode ser conhecido aí também com o nome de resistor variável, né, ou reostato, ou trimpote, né? Independente do nome dele, né? Ele tem basicamente, né, duas funções, né, como eu vou explicar mais adiante. Bom, mas onde será, né, que se aplica então o tal do potenciômetro analógico? Né? Onde que eu encontro isso? Bom, você certamente já, né, mexeu em algum botão de volume, né, um volume de som, né, um volume de uma televisão antiga, um volume, por exemplo, do seu fone de ouvido, né? Você também pode ter encontrado aí, né, na função de dimmer, né, para algum equipamento específico, né, para controle de ventilador de teto, luminosidade, né, tudo isso tem o potenciômetro, né, como elemento, né, que liga, né, interliga, né, o mundo externo com o meio eletrônico para poder então realizar algum tipo de controle. Ou às vezes, né, se você também trabalha com som, né, numa mesa de som, você certamente terá muitos potenciômetros ali de ajuste, né, cada um com a sua determinada função. Já falando em equipamentos de eletrônica, né, você certamente irá encontrar os potenciômetros, né, com funções de ajuste de corrente, ajuste de tensão, né, dentro, né, também ainda de equipamentos de laboratório, de eletrônica, né, você certamente vai encontrar, né, ajustes na fonte de sinais, né, para você variar a frequência, variar a amplitude. Também, né, em osciloscópios, né, para você procurar, né, fazer o ajuste da relação de volts por divisão, né, de segundos por divisão, para fazer o ajustamento também da posição, né, do cursor. Tudo isso, né, envolve o uso de algum potenciômetro. Bom, então o potenciômetro nada mais é do que um tipo especial de resistor variável. Né? Ele utiliza, né, geralmente uma liga de substrato com fio e muitas das vezes, né, o carvão. Né? Você pode encontrá-lo com ajuste, né, por giro, né, de modo deslizante, né, e também, né, de modo ajustado por parafuso, né, através de uma chave. Bom, a simbologia, né, basicamente são esses dois modelos que você vai encontrar aí para o potenciômetro. Né, a simbologia ANSI, né, que é o resistor com uma setinha, né, indicando, né, que ele é ajustável, ou na simbologia IEC, né, que é todo no formato retangular. Né. Na IEC você vai ter a mesma simbologia de resistores, de capacitores, de indutores, de impedância, né, tudo no formato retangular. Você pode encontrá-lo também, né, com o ajuste da seta, né, não apenas tocando o símbolo, mas também cortando, né, o elemento, né, o resistor. Né. Nesse caso aqui, só está tocando o elemento. E aqui nós temos o corte do elemento na simbologia. Basicamente são essas simbologias que você vai encontrar aí para o potenciômetro. Bom, vocês vão encontrar diversos modelos aí no mercado, né? Isso é de acordo com a aplicação, né? Você vai encontrar ele de modo simples, de modo duplo, né? Trimpote, multivoltas, né? Ajuste por chave, modo deslizante. Né? Bom, como variar então a resistência num potenciômetro? Basicamente são três formas. Né? A primeira dela aqui, né? O ajuste mecânico ele pode ser realizado através do giro. Nós temos aqui uma pista, né, do material resistivo, né, normalmente carvão, né, e da parte superior nós temos aqui um dial, né, um seletor, né, de forma que ao girar esse seletor externamente, né, você vai estar variando a resistência entre, né, o terminal da ponta e o terminal central. Nas extremidades sempre teremos a mesma resistência, mas do ponto central para uma das extremidades, a cada posição, né, que você girar o potenciômetro, você terá um novo valor de resistência do ponto central para uma das extremidades. Uma outra forma também é você utilizar o potenciômetro de modo deslizante. Né? Dessa forma, você vai poder movimentar este elemento e vai curto-circuitar, né, os pontos de interesse. Mais uma vez, variando sempre a resistência do ponto central para as extremidades.
Uma outra forma também é através, né, de ajuste de um parafuso, né, que vai curto-circuitando, né, a resistência de interesse. Então, neste caso, você pode tocar aqui com uma chave de fenda, né, uma chave plástica, uma chave específica para trimpote, né, dependendo do equipamento, e através do giro, né, deste parafuso de ajuste, você irá variar a resistência, mais uma vez, da extremidade para o ponto central. Bom, como podemos aplicar os potenciômetros? Bom, basicamente nós vamos encontrar aí duas formas, né, de uso dos potenciômetros, né, do ponto de vista eletroeletrônico. Uma delas é através do limitador de corrente, ou seja, eu vou utilizar o meu potenciômetro para gerar um determinado valor de resistência que possivelmente eu não tenho, né, no momento fisicamente, ou que eu não consegui encontrar um valor no mercado, né, no valor comercial. Então eu vou utilizar o potenciômetro como um resistor realmente variável. E a outra aplicação é no uso do divisor de tensão. Nesta aplicação, nós vamos energizar o potenciômetro, com sinais positivos, e vamos tirar do ponto central um valor de tensão que será utilizado como referência para um equipamento, para um transistor, para um microcontrolador, para uma plataforma de desenvolvimento, para um CLP, para um inversor de frequência, por exemplo, que nós vamos utilizar esse valor de tensão variado através do potenciômetro para determinar alguma função a ser realizada. Bom, primeiramente vamos ver então aqui o potenciômetro como limitador de corrente. Vamos ver uma simulação em que nós utilizamos o potenciômetro para limitar a corrente que será passada por um LED. Bom, temos aqui então uma aplicação, por exemplo, do potenciômetro como um limitador de corrente. Então aqui neste caso, dos 3 terminais, eu curto-circuitei o primeiro terminal com o terminal do meio. Tá? E aí nesse caso, aqui eu estou com um potenciômetro de 100 ohms, e ele está com 0%, ou seja, por enquanto aqui é como se fosse uma resistência zero. Bom, uma fonte de 5 volts, um LED vermelho, aqui estaria circulando uma corrente de 15 mA. Bom, se eu aumentar a minha resistência, nós veremos que com o aumento de resistência, nós então diminuiremos a corrente elétrica do nosso circuito. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então nesse caso aqui, ele está com 60% de 100 ohms, daria o equivalente a 60 ohms, 220 mais 60. Aqui é como se eu tivesse um resistor de 280 ohms. Eu posso mudar mais ainda. Quanto maior a minha resistência total, menor é a minha corrente. Então se eu pegar aqui 220 mais 100 dá 320, um LED vermelho normalmente de 1.8 volts, 5 menos 1.8 dá 3.2 dividido por 320, daí em torno de 10 mA mesmo. E se eu zerar aqui o meu potenciômetro, eu terei aqui então uma resistência menor, uma resistência de 220 ohms apenas, e neste caso a minha corrente será com o maior valor. Aqui na simulação o LED não diminuiu o brilho, mas na prática você veria o LED um pouco mais vermelho ou um pouco menos vermelho. Bom, uma outra forma de eu obter o mesmo resultado, ao invés de usar 3 terminais, curto-circuitando a extremidade com ponto central, é utilizando apenas 2 desses terminais, no caso o terminal central e uma das extremidades. Nesse caso aqui, então eu liguei agora o resistor ao ponto central do meu potenciômetro e a saída dele eu liguei em série com o LED. Bom, estou aqui inicialmente com 0% do meu potenciômetro, então a corrente aqui é maior, 15 mA, porque está apenas com o resistor de 220 ohms. À medida que eu variar a minha resistência, para outros valores, a resistência irá aumentando e, consequentemente, a corrente irá caindo. E fisicamente, visualmente, o seu LED vermelho estará com um brilho um pouco menor, um pouco menos intenso. E se eu aumentar a minha resistência, que é o máximo, 220 mais 100 ohms, vai dar aí, então nossa corrente aí de 10 mA. Bom, essa é a segunda forma de você utilizar aí, o potenciômetro como limitador de corrente. Bom, vamos ver agora então o potenciômetro como divisor de tensão.
Bom, vamos ver aqui, né, a aplicação então, né, do divisor de tensão. Então aqui eu tenho uma fonte de 5 volts. Nas extremidades do meu potenciômetro eu já conectei essa fonte. E o pino central eu vou levar para o meu equipamento, né, para o CLP, microcontrolador, inversor, enfim, para o equipamento que eu for utilizar. Bom, quando aqui o potenciômetro está a 100%, nós teremos aqui 5 volts. Né, e à medida que eu variar, né, essa posição, né, do meu potenciômetro, essa tensão, que era de 5, no equipamento, no CLP, no microcontrolador inversor, vai chegar a um valor diferente. Né? No caso aqui a fonte de 5 a 50% dá 2,5. Né? Se eu tiver 30%, né, vai dar lá 1,5 volts. E assim sucessivamente. Esse valor aqui vai ser interpretado pelo equipamento e a partir daí ele vai executar uma determinada função. Como limitador de corrente, o potenciômetro tem que ser deve ter muita atenção com relação à corrente que irá passar por ele, porque nesse caso ele vai dissipar a potência. Na função de divisor de tensão não, né, é muito tranquilo, porque simplesmente você quer dar a informação, né, para o equipamento que você irá utilizar na função, né, de divisor de tensão. Né? Então, variando o potenciômetro, nós variamos o valor da tensão que o equipamento estará recebendo, e a partir desta informação uma ação será realizada, uma ação será tomada. Bom, mas com relação até o giro, né, do potenciômetro, né, existe alguma característica, né, diferente? Sim, basicamente nós temos 3 tipos aí de modelo de potenciômetro. Né? Nós temos o modelo linear, ou seja, né, o seu giro, né, o grau em que está o potenciômetro, né, existe uma proporção direta com a resistência, né, o percentual da resistência. Existe o potenciômetro também logarítmico, né, ele começa começa com a resistência menor, né, e depois da metade dele ele vai ter um aumento mais circunstancial. E tem o logaritmo reverso, né, que ele começa imediatamente, né, com um valor maior de resistência, qualquer giro, né, aumenta rapidamente a resistência, e depois, né, a resistência ela tem uma certa linearidade. Então, basicamente, são os 3 tipos aí que você vai encontrar: o reverso, o linear e o logaritmo. Né? Bom, o linear geralmente é conhecido como tipo A, né, o logarítmico é o tipo B, né, e o antilogarítmico é o tipo F. Né, e esses são os modelos aí de potenciômetro, né, com relação aí à proporção, né, entre o giro e a resistência. Bom, moçada, com relação a essa introdução aí, né, aos potenciômetros, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que todos estejam muito bem, né? Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, pessoal.